A sua necessidade não foi para o desse padrão e a sua mulher existe. coração dilacerado, havia recebido a promessa de Deus que teria muitos descendentes. O filho da promessa era Isaac, que nasceu só depois que seus pais eram bem velhinhos. Velhinhos? Só mesmo por um milagre velhinhos têm filhos. Pois Isaac chegou e era alegria para os seus velhos pais. Agora o pai Abraão estava no dilema. Ele precisava saber quem amava mais, o filho Isaac ou Deus que lhe havia dado o filho. De quem era o coração de Abraão? Abraão decidiu: Senhor, eu te amo, eu te sou grato, tu és o meu maior amor. E ao entregar no altar o seu coração, eis que Deus segura a sua mão. Ali está de novo o cordeiro que Deus trouxe para ser oferecido no lugar de Isaac. Música
por causa da rebeldia e orgulho de Faraó. Moisés chamou todos os anciões de Israel e disse: escolha um cordeiro para cada família para a Páscoa. Tome um feixe e molhe o sangue deste cordeiro. Marque com ele a viga e as laterais da porta. E quem sai de casa, não passe desta porta até o amanhecer, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Mas ao ver o sangue na viga da porta, nas laterais, passará e não permitirá ao destruidor que entre por elas para ferir vocês. Conte essas histórias aos seus filhos. outras músicas e canções de adoração. Jesus, Cordeiro de Deus, ensinou a orar. Suas palavras eram fortes. Ele falava com Deus, com os discípulos, com as mulheres, até com os demônios. Como seria para nós se ele falasse conosco, cantando uma música?
minha vida entreguei. Só eu sei a dor que sofri, mas eu não reclamei. Eu não desci dessa cruz só porque não vim pra te perder, vim morrer pra você viver. Creia em mim, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Eu amo você e quero lhe dar a vida real. João Batista morava no deserto, muito corajoso, dizia ao povo que todos precisavam se arrepender. Um dia, quando viu Jesus chegando, João Batista disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quando os dois discípulos de João viram isso, saíram seguindo Jesus. João olhou, abençoou e se retirou. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Todo que nele crê e entende seu grande amor não perece, mas tem a vida eterna. Deus Todo-Poderoso, me arrependo do mal que me afastou do Senhor. Quero ver teu rosto bondoso e estar contigo
luz, caminho, verdade, vida. O bom pastor, o príncipe da paz. Outra figura de Jesus é também o leão. Ele é o leão de Judá e o cordeiro de Deus. Em Apocalipse, o leão de Judá viria para abrir o livro da vida, selado com 7 selos. O livro que ninguém era digno de abrir. Quando todos olhavam para ver o leão de Judá, eis que no trono estava sentado o cordeiro, diante de quem todos se prostravam. Ele estava ouvindo as orações do mundo inteiro, orações feitas em todos os tempos e em todos os lugares. Ele era digno de abrir o livro e receber poder, força, honra e muita gratidão. Leão e cordeiro, força e humildade, ternura, justiça. O Senhor foi morto na cruz e por meio da sua morte trouxe pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Não importa quantos erros ou acertos contam as histórias dessas pessoas. Houve um dia nessas vidas em que receberam o amor de Deus. Jesus quer dar a elas uma nova roupa, um novo nome, uma nova vida. Alfa e Ômega, a brilhante estrela da manhã, água da vida, que jorra de graça, sem pagamento, perdão sem merecimento, a quem quiser beber. A Páscoa do Cordeiro é a história mais importante das nossas vidas.